Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 17. Amém? Então vamos para a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Querido e eterno Pai, Deus Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo quanto neles há. Meu Deus, nós nesse momento unimos a nossa fé em oração e entramos na Tua santa, gloriosa e poderosa presença para declarar, meu Deus, que Tu és o Senhor dos senhores, que Tu és o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, e não há outro, meu Pai, além de Ti. Senhor, nós Te louvamos, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha falar em cada coração, e que esta palavra venha transformar vidas, venha libertar os oprimidos, que esta palavra, meu Deus, venha trazer luz, que esta palavra venha trazer encorajamento, venha trazer direção, venha trazer sentido, meu Deus, para as vidas, ó Pai, que forem alcançadas por esta palavra. Meu Deus, muito obrigado por esta rica, gloriosa e poderosa, meu Deus, oportunidade. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos, e aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, a palavra que nós acabamos de ler, nós observamos aí uma grande experiência em que os apóstolos, os discípulos de Cristo viveram. Observe que diz a palavra de Deus que Jesus ele chama Pedro, Tiago e João. Jesus chamou esses 3 homens, esses 3 discípulos, para um particular. Meu irmão, é exatamente isso que Deus ele quer de mim e de você. Deus ele quer que nós vivamos um particular com Ele, que nós tenhamos uma intimidade com o nosso Deus, conhecer a Deus mais de perto, conhecer a Deus de forma mais profunda, não superficial, não de ouvir falar. É preciso, meu amado irmão, minha irmã, vivermos um particular com Deus. É necessário que nós venhamos conhecer a Deus de perto, o Deus que nós servimos, o Deus no qual nós acreditamos, o Deus o qual nós professamos a fé. E muitas das vezes nós declaramos que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus faz milagres. É verdade, Ele faz isso. Mas o que falta na nossa vida, meus amados irmãos, é conhecer, é ter experiência, é viver isso. Não é somente ouvir falar. Se faz necessário que os acontecimentos bíblicos, as promessas que estão na palavra de Deus, aconteçam na nossa vida.
religião, ela não muda a vida de ninguém, ela não transforma a vida de ninguém. A religião, pelo contrário, quando nós somos apenas religiosos, o que muitas das vezes acontece são brigas, são discórdias. Quando nós falamos de religião, quando nós nos tornamos apenas religiosos, nós queremos apenas bater no peito, levantar a nossa bandeira e dizer que a minha igreja é a melhor, ou que aquela é a verdadeira, as demais são condenáveis, Deus não está lá. Não, meu irmão, não, minha irmã, esse não é o caminho. Quando nós nos preocupamos com a religião, nós estamos entrando num barco, numa canoa furada. Precisamos falar de Cristo, do amor de Cristo, mas muito mais além do que falar do amor de Cristo, é viver o amor de Cristo, é vivermos uma experiência gloriosa com Deus. É exatamente isso que Deus está chamando você nessa noite, para que a partir de hoje você possa conhecê-lo melhor, você venha viver uma intimidade com Deus. E observe que no versículo 1 do capítulo 17, diz a Bíblia que Jesus, quando convida-os, quando leva-os para um particular, a Bíblia diz que Jesus o leva para um alto monte. Meu irmão, receba essa palavra para a sua vida. Observe qual é o lugar, qual é a posição que Deus quer colocar o filho dele, a filha dele. Você que serve a Deus, Ele quer te colocar numa posição, meu irmão, minha irmã, elevada. Deus quer te exaltar, Deus quer te abençoar poderosamente. Qual é a posição que você se encontra? Quantos religiosos, quantos cristãos, quantos filhos e filhas de Deus estão sendo humilhados, pisoteados, estão vivendo uma derrota, vivendo derrotados, a família destruída, o casamento à beira do precipício. Quem sabe você até já pediu o divórcio. Quem sabe você já pensou um monte de coisas negativas. Você está à beira de uma depressão, porque olha para a sua família como está. Quantos filhos se rebelaram contra os pais? Quantos filhos já não obedecem mais pai e mãe? Quantos filhos enveredaram-se pelos caminhos tortuosos, pelo caminho de morte? Porque a Bíblia diz que há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele é morte. Quem sabe essa mulher que chora dia e noite e derrama lágrimas por ver o seu filho, a sua filha nas drogas, na bebida, no crime, no roubo, distante dos planos de Deus. Quem sabe essa mulher chora porque o seu marido está nos braços de um amante, porque o seu marido não tem mais honrado, não tem mais cumprido com o seu papel de esposo, de pai, de homem, de líder, de chefe de família. Mas você está na igreja, e olha como está a sua vida, olha como está a sua casa. Mas o que Deus quer, na verdade, é que nós não sejamos apenas religiosos. Ele quer tirar você ou essa pessoa que está nessa situação, vivendo uma vida derrotada, humilhada, à beira da depressão, ou quem sabe já deprimida mesmo. Quem sabe os pensamentos são totalmente negativos, pensamento de morte. Quem sabe você já largou, já chutou o balde. Quem sabe você já entregou as cartas. Quem sabe você já não acredita mais numa reviravolta na sua vida, numa mudança, numa transformação. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga,
que o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para mudar a sua vida. Ele é poderoso para transformar completamente essa situação. Ele pode transformar, assim como Ele transformou a água em vinho. Ele pode mudar a sua vida hoje mesmo. A partir de hoje você já pode dar um passo. Já pode dar o primeiro passo em relação a Deus. Comece a reavaliar a sua vida. Não se conforme com a religiosidade, porque a religião não tem acrescentado nada na sua vida, não tem mudado nada na sua vida. A sua vida continua de mal a pior. Eu não estou dizendo que você deve deixar de ir para a igreja. Não, não é isso. Nós precisamos sim de congregar, de uma congregação. Nós precisamos sim nos reunirmos. Nós precisamos sim estarmos juntos para adorar ao Senhor. Mas a igreja, meu irmão, minha irmã, é apenas uma escola, onde nós nos reunimos primeiro para exaltar a Deus, de forma coletiva, para glorificar o nosso Deus, para exaltar, mas também, acima de tudo, para aprender mais de Deus, para conhecer mais de Deus. Eu não quero aqui, em momento algum, exaltar a placa de igreja, falar dessa ou daquela igreja, dessa ou daquela denominação. O meu compromisso e o meu propósito aqui é falar do amor de Jesus, do poder de Deus, daquilo que Deus quer e requer das nossas vidas. O propósito de Deus é nos levar para uma posição elevada. Foi exatamente o convite que Jesus fez para aqueles 3 homens de Deus, para Pedro, para Tiago e para João. Jesus os levou para um particular. Primeira coisa que você tem que fazer: entra no teu quarto, vai falar com Deus, chora diante de Deus, dobra os seus joelhos, se apresente diante do Senhor, se humilha, chora, derrama lágrimas, abre o teu coração, rasga o coração, como diz o termo bíblico. Ao invés de você perder tempo em estar contando a sua vida para o vizinho, para o amigo, para esse ou para aquele, para aquela ou para aquele, vai falar com Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas que nós não podemos resolver. Você pode até abrir o seu coração comigo, eu posso até abrir o meu coração com você, mas tem coisa que eu e você não podemos fazer um pelo outro. Existem coisas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos, que só Deus pode resolver. Só Deus tem a solução. Então, ao invés de ficar preocupado com religião, falando de religião, dizendo que a sua religião é a melhor, levantando a bandeira, a placa da sua igreja, vai procurar ter vida com Deus. Tenha intimidade com Deus, vai para um particular com o Senhor, dobra o teu joelho, vai falar, fala para Ele: Senhor, olha como está a minha vida. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Meu Pai, olha como está o meu casamento, olha a minha família, meus filhos onde estão, minha esposa. Meu Deus, muda. Fala assim com Deus, fala no nome de Jesus, vai orar ao Senhor, chora diante do Senhor, porque Ele é poderoso para transformar a sua situação, a sua vida e a sua casa. Ele pode hoje mesmo ouvir a tua voz e responder a tua oração, a tua súplica. Faz isso, meu querido, faz isso, minha querida, no nome de Jesus, porque Deus está de braços abertos e com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Vai para um particular com o Senhor, fala com Ele, Ele quer te ouvir, Ele está pronto para resolver a tua causa, para atender você. Diante de Deus não existe fila, Ele atende a todos. Ele atende a todos. Entra lá em nome de Jesus. Então observa só que o que Deus quer, na verdade, fazer na nossa vida é nos colocar numa posição. Ele quer nos fazer felizes. Deus, Ele quer, Ele trabalha, Ele almeja para que o ser humano seja feliz. Afinal de contas, nós somos obras das mãos de Deus. Mas eu pergunto para você: você é feliz? Deixa eu fazer outra pergunta.
Todos os seres humanos, embora os seres humanos são obras das mãos de Deus, são criaturas de Deus, todos os seres humanos são felizes? Não são. É claro que não. Mas é a vontade de Deus que você seja infeliz. É a vontade de Deus que essa casa, que essa família seja destruída, viva como se fosse um verdadeiro inferno. É a vontade de Deus? É propósito de Deus? É claro que não, meu querido. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Olha, o quão grande amor de Deus. Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não venha a ser condenado. O amor de Deus, ele é infinito. O amor de Deus, ele é incomparável, é imensurável. Mas mesmo Deus fazendo tanto sacrifício e nos amando a tal ponto, mesmo assim, nem todos são felizes. Mesmo assim, nem todos têm o prazer da vida. Sabe por quê, meus amados? O problema não está em Deus. Deus sempre ele toma a primeira atitude. O primeiro passo foi de Deus. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. A questão, o problema todo é que nós não abrimos o entendimento e nem os olhos e ouvidos espirituais para enxergar o que Deus requer de nós e para entendermos o que o Senhor quer que nós façamos. O grande problema é que muitas das vezes nós estamos de olhos e de ouvidos fechados para a mensagem de Deus, para o poder de Deus, para a voz de Deus. O propósito do Senhor é nos levar para um particular com Ele e nos colocar numa posição elevada. Observe que Ele pega os seus discípulos e Ele os transporta, os conduz para um monte muito alto. Para um monte alto. Deus, Ele quer tirar você dessa lama, meu amigo, minha amiga. Deus, Ele quer te resgatar deste precipício. Ele quer tirar você dessa vida de derrota, desse deserto, desse sofrimento, dessa angústia, dessa depressão. Deus, Ele quer te tirar deste cativeiro. Ele quer te colocar num lugar alto, numa posição elevada. Ele quer te fazer vencedor. Ele quer que você ande por cima e não por baixo. A Bíblia diz que os servos de Deus, a promessa do Senhor é essa, que nós seremos cabeça e não cauda. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e nos colocou numa posição elevada. Então saia daí, meu irmão. Saia daí, minha irmã. Saia dessa situação. Vai para a intimidade com Deus. Vai para o particular com o Senhor. Viva experiências gloriosas com Deus. Ele quer te exaltar. A Bíblia diz, através do apóstolo Tiago, no capítulo 4, lá na altura do versículo 7, versículo 8, ele diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa e potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então, veja qual é a linha de raciocínio. Primeira coisa, eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que derramar o meu coração. Isso é intimidade com Deus. Isso é um particular com o Senhor. Não abre o teu coração com qualquer um, com qualquer pessoa, mas fala com Deus. Deus, Ele vai te compreender, Ele vai te entender, Ele vai te ajudar. Quem sabe tem gente se sacrificando, se martirizando, porque cometeu um erro muito grave. Talvez os homens tenham até te condenado. Talvez até mesmo dentro da igreja as pessoas olham para você com um olhar atravessado, um olhar de rejeição, como quem dizem, para esse não tem jeito, para essa não tem jeito, para essa não tem perdão, para esse não tem perdão.
vai falar com Deus, meu irmão. Minha amiga, meu amigo, se humilha nos pés do Senhor. Se humilha aos pés do Senhor, assim como Maria. Quando Jesus Cristo foi recebido na casa de Marta e Maria, Maria se aquedou, Maria se aquietou, Maria se humilhou aos pés de Jesus. Maria teve uma intimidade com Cristo, preferiu dar ouvidos a Cristo, enquanto Marta estava agitada, preocupada com tantas outras coisas para fazer, os afazeres da casa. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta, andas preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária, e tua irmã escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quem sabe essa tem sido a sua posição. Você vive agitado, agitada, correndo de um lado para outro. São tantas coisas para fazer, tantos problemas para serem resolvidos, não é verdade? Mas tudo isso vai passar, meu querido. Tudo isso é passageiro, é momentâneo. E a tua vida com Deus, como é que vai ficar? A tua intimidade com Deus. Um dia todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor, diante do Criador. O que vamos levar daqui? O que vamos levar dessa terra? O dinheiro fica, o carro, a casa, a mansão, a fazenda, as preocupações, tudo isso vai passar. Mas se faz necessário que nós tenhamos intimidade com Deus. Enquanto nós priorizarmos as coisas fúteis, as coisas que têm menos importância, espiritualmente falando, e não priorizarmos uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência, de santidade, uma vida de intimidade com Deus, certamente não passaremos disso, irmãos. Infelizmente, viveremos derrotados, humilhados, escravizados, aprisionados. Enquanto que o Senhor quer nos elevar para uma posição alta, o inimigo, ele quer nos ver cabisbaixo, derrotados, pisoteados. E aí você olha para um lado, olha para outro, e você não vê uma saída. E você acha que isso é karma, que isso é destino, que é a vontade de Deus. Isso é mentira do diabo. A vontade de Deus é que você seja vencedor. A vontade de Deus é que você seja vencedora. A vontade do nosso Pai é que sejamos felizes, bem-aventurados, vencedores em Cristo Jesus. Mas para isso, para estar nessa posição elevada, onde Cristo colocou os discípulos, Pedro, Tiago e João, primeiro é necessário particular com Deus, intimidade com Deus. Então eu já quero te fazer um convite. Você que ainda não professa a fé em Jesus, você que ainda não declara a fé em Cristo, que não é um crente, que não é um cristão, a primeira coisa que você deve fazer é começar a ler a palavra de Deus. É na Bíblia, é nas Sagradas Escrituras que você conhece Deus. Você não conhece Deus em outro lugar. Você não vai conhecer Deus no copo de cerveja. Você não vai conhecer Deus no cigarro, nas drogas. Você não vai conhecer Deus nas farras. Você não vai conhecer Deus na internet ou em tantos livros da vida, na ciência. Você conhece Deus nas Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor diz em João 5,39: examinais, pois, as Escrituras, pois cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, são elas mesmas que testificam a respeito de Jesus, que dão testemunho, que revelam o próprio Deus. As Sagradas Escrituras. Então, o primeiro passo para você ter intimidade com Deus, você não tem intimidade com quem você não conhece. Então, se você quer ter intimidade com Deus, você tem que conhecer a Deus. E para conhecer a Deus é através da palavra. E aí sim, aí eu já te convido para você procurar uma igreja séria, uma igreja genuinamente evangélica, bíblica, que prega o evangelho. Evangélico vem de evangelho, tá bom? Não é nenhuma discriminação aqui a religião, não. Evangélico vem de evangelho. Então, se
uma igreja prega verdadeiramente, e olha que eu não estou falando o nome de nenhuma placa aqui, eu estou orientando você, estou dando aqui uma direção, para que você frequente, procure uma igreja, onde verdadeiramente ensina as Sagradas Escrituras como ela é. Mas isso não impede de você já ler a palavra de Deus em casa. Ah, mas eu não entendo, não compreendo. Então dobra o teu joelho, vai lá falar com Deus, fala com o Espírito Santo, porque é Ele que revela, é Ele que dá a sabedoria, é Ele que dá o entendimento. E você vai para a igreja, e Deus vai falando, e Deus vai trabalhando no seu interior, no seu coração, e Deus vai mudando a sua vida, e Deus vai tirando esses males. Deus vai transformando a sua casa, a sua família, com perseverança, dia após dia. Porque Deus quer te colocar no alto. Deus quer te levar para um monte alto. Mas é necessário começar pela intimidade. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai das luzes, no qual não há nenhuma variação ou sombra de mudanças. Ó Deus, nesse momento, meu Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra poderosa, pela tua palavra, meu Deus, que ilumina, que restaura, que norteia a nossa vida, que nos dá direção, a tua palavra que alimenta o nosso espírito, a tua palavra, meu Deus, que dissipa as trevas, trazendo luz, trazendo claridade, meu Senhor. Pai, no nome de Jesus, a minha oração, meu Deus, é para que o Senhor continue falando ao coração dessa pessoa que ouviu essa mensagem, essa palavra de fé, e que ela seja transformada pelo teu poder, e que o teu Santo Espírito, meu Deus, fale e convença essa pessoa a respeito daquilo que eu não posso convencer e nem falar, Pai. No nome de Jesus, meu Deus, dá a vitória a essa pessoa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus.